Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer a toda segunda-feira um tema importante, relevante para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates, ou gostaria de fazer a sua formação, iniciar o seu trabalho no método Pilates. Se você curte o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, curtam os nossos vídeos e também ative as notificações, que nós estaremos aqui a toda segunda-feira conversando com vocês sobre algum tema relacionado ao movimento. O tema da aula de hoje é a aula prática de Mat Pilates nível 1. Nós estamos dando uma continuidade às aulas que nós fizemos nas semanas anteriores, né, que nós fizemos uma aula de Mat Pilates nível 1 para iniciante. Depois nós fizemos uma aula para iniciante 2, né? E agora nós vamos começar uma aula para iniciante, seria um iniciante 3 e um nível básico do método Pilates. Agora nós vamos colocar alguns exercícios do método Pilates original, né? Não são mais só exercícios de princípios e de preparação para os exercícios de método Pilates, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, eu optei por começar em pé, para ter uma variação, né, de aula. Então, vocês vão colocar os alunos em pé, distribuir bem o peso em um pé e o outro, tanto na parte do antepé, do médio pé e do retropé, destravar os joelhos, colocar a pelve em alinhamento neutro, ensinar a contração do assoalho pélvico, então segurar o assoalho pélvico, pensando em controlar a contração do número 1 e do número 2, e realizar um alongamento axial, crescer pelo topo da cabeça, preservando as curvaturas da coluna. Nessa posição, nós vamos fazer a respiração e estimular uma contração sinérgica do diafragma com o assoalho pélvico durante a respiração. Então, inspira para preparar. Quando soltar o ar, vai iniciar pela flexão do crânio vertebral, flexão da coluna cervical, coluna torácica e lombar, e vai retornar contraindo os glúteos, o abdômen, até a posição inicial. Então, inspira, solta o ar, vai enrolando gradativamente. Quando chegar lá embaixo, deixa a cabeça solta, os braços soltos, e retorne contraindo o abdômen e glúteo, até chegar à posição ereta novamente. Coloque agora uma perna à frente, e nós já vamos trabalhando essa descarga de peso antero-posterior, que nós vamos precisar em alguns exercícios no estúdio, né, para articulação de coluna. Então, aqui nós já estamos começando um trabalho, um processo didático, né, para que a gente possa preparar os exercícios do estúdio. Então, inspira para preparar. Quando soltar o ar, iniciando pela cabeça, coluna cervical, coluna lombar, flexiona o tronco. É importante manter a descarga de peso igual entre a perna que está na frente e a perna que está atrás. Quem vai fazer o controle desse movimento são os músculos do tronco, né, que vão controlar o movimento da descida e da subida. Inspira, prepara com a outra perna, enrola, mantendo a respiração fluente, né? Inspira, solta o ar e retorna à posição inicial. E mais uma vez, inspira, contraia o abdômen e retorne até a posição inicial. Nessa aula, eu fiz 2 vezes cada movimento. Quando for uma aula que vocês estiverem com os alunos de vocês, ou para você que está fazendo a nossa aula aí de casa, vocês podem fazer em torno de 5, 6 repetições dessa articulação de coluna. Volte para a posição, né, ereta, mantenha a pelve em alinhamento neutro, e nós vamos mobilizar as escápulas. Então, inspira aduzindo as escápulas e solta o ar abduzindo as escápulas. Então, é importante concentrar esse movimento somente nas escápulas, sem permitir que a caixa torácica se movimente durante o movimento de adução e abdução das escápulas,
E é importante lembrar que esse exercício tão simples, né, de mobilização da cintura escapular, ele movimenta a articulação acromioclavicular e externoclavicular. Essa mobilidade da clavícula, ela é muito importante para que a gente consiga chegar na amplitude máxima da articulação glenohumeral, que é 180 graus. Então, inspira e solta o ar. Agora, vamos fazer a elevação e depressão das escápulas. Então, inspira elevando as escápulas e expira empurrando para baixo. Inspire, eleve e expire empurrando para baixo. É importante frisar nesse momento que nós não trabalhamos com uma depressão excessiva escapular. Então, entre esse movimento de elevação e depressão, adução e abdução, eu vou encontrar o alinhamento neutro das escápulas. Então, se as escápulas forem deprimidas, é importante que eu peça para o meu aluno elevar um pouquinho a escápula, ativar um pouquinho a musculatura de trapézio superior, principalmente. Se o aluno tem o ombro um pouquinho para frente, a escápula mais abduzida, é importante ativar a musculatura interescapular para manter o alinhamento neutro das escápulas. Agora nós vamos fazer a preparação, né, o desafio da caixa torácica. Então, inspira, prepara, quando soltar o ar, eleva os braços e retorna à posição inicial. Notem que aqui eu combinei a caixa torácica, o desafio da caixa torácica, com uma pequena flexão, né, um agachamento de pequena amplitude, né, usando o quadril, joelho e tornozelo. Então, quando eu subo o braço, né, eu faço essa flexão de 180 graus, a minha coluna torácica tem uma tendência a estender, e eu vou controlar essa extensão pela ativação da musculatura do centro, né, mantendo aquela conexão das costelas, né, de toda a caixa torácica com a cintura pélvica. Mais uma vez, retorne e cruze os braços no peito, mantendo essa posição de agachamento. Inspira, prepara. Quando soltar o ar, nós vamos fazer a torção da coluna. Então, lembrando que a coluna torácica vai ser a principal, né, o foco maior da torção, principalmente as vértebras mais inferiores. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma contração de oblíquo externo e interno contralateral para realizar esse movimento. Então, é um movimento de abdominal. Agora, deitado, né, nós vamos para o decúbito dorsal. É importante nessa posição eu relembrar aquele meu aluno, só um minuto. Vou chegar lá naquela posição. É importante relembrar agora o meu aluno do alinhamento da pelve. Então, quando eu estou em decúbito dorsal, a coluna lombar vai manter a lordose e as espinhas ilíacas vão ficar alinhadas com a síntese púbica. Essa é a posição neutra da coluna. Caso o seu aluno não consiga manter essa posição, ou por algum encurtamento na região do quadril, ou por uma falta de controle mesmo desse posicionamento, ou às vezes falta de força abdominal para manter, o que a gente, ou às vezes sentir dor até mesmo na lombar, a gente pode fazer a posição compensatória. O que é essa posição? É deixar a lombar um pouco mais próxima do chão, porém sem retificar a coluna e sem ativar os glúteos. Quem faz a posição compensatória são os oblíquos, que vão contrair um pouquinho mais e aproximar as costelas das cristas ilíacas, ok? Então, nessa posição, eu vou desafiar esse posicionamento da pelve, fazendo a flexão de um quadril. Então, quando eu faço a flexão de um quadril, a minha pelve fica doida para rodar e eu vou ter que usar oblíquos e multífidos para controlar essa rotação da pelve. Então, esse é o desafio da estabilização lombopélvica para que a gente possa começar os exercícios de Med Pilates. Então, mãos atrás da cabeça,
nós vamos fazer a preparação para a flexão. A preparação para a flexão é um exercício que ele é fundamental para fazer os exercícios de Mat Pilates básico. Né? Em muitos exercícios, nós vamos manter essa posição de isometria, enquanto acontece várias outras coisas com a cintura escapular e com a cintura pélvica. Então, é importante que essa posição esteja bem incorporada para evoluir no Mat Pilates. Então, solta o ar, segura na posição da flexão, pode fazer alguns pulsos para ir trabalhando um pouquinho mais a resistência do abdômen. Trabalhar também em cadeia aberta, né, na posição da cadeira, para que eu possa ainda assim preparar mais a força desse abdômen para manter a posição. Notem que nessa posição estou em posição compensatória, então sem retificar a coluna lombar. Isso é muito importante para ter uma contração eficiente da região do abdômen. Depois nós vamos sentar, né, ficar aqui sentada em cima dos isquios. Um minuto. Inspira para preparar. Quem não conseguir sentar em cima dos isquios, tem que colocar um bloquinho. Pode ser esse bloco que está aqui por perto, pode sentar em cima da caixa, ou até mesmo em cima da cadeira, para conseguir ficar em um alinhamento neutro. Eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou rolar por baixo. Preparar essa flexão por baixo é importante também para os exercícios de Mat Pilates que virão à frente. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou rolando a pelve no fêmur e preparando para o roll-up, por exemplo, para o rollover, né? Nesse próximo exercício, nós temos a preparação para o 100. Então, o 100, né, o 100, é o primeiro exercício da aula de Mat Pilates do Joseph, e é um exercício intenso, né, que ele usava como um exercício de aquecimento da aula. Então, eu vou começar de uma forma mais fácil e vou evoluindo até o 100 original. Então, mãos atrás da cabeça, eu vou tirar uma mão, vou manter a posição de flexão e vou fazer a posição de flexão e extensão do ombro enquanto eu estou nessa posição do 100. Depois eu posso, primeiro, vocês perceberam que eu deixei uma mão atrás da cabeça. Essa mão é importante para alunos que sintam desconforto na região dos flexores de pescoço. Então, muitos alunos, quando começam a tirar a mão de trás da cabeça na hora de fazer a flexão, falam, mas está doendo, né? Dói atrás do pescoço. Dói por conta do esternocleidomastoide, que ainda não está forte o suficiente para manter essa cabeça nessa posição de flexão contra a ação da gravidade. Então, nós temos que preparar isso aos poucos para os nossos alunos, para que eles não sintam um desconforto muito grande, nem durante a aula, nem após a aula de Pilates. Então, agora com os dois braços, inspira e solta o ar, ainda fazendo um movimento mais devagar dos braços, né, controlando bem a cintura escapular. E agora nós vamos para a posição do 100 mesmo, propriamente dito, que eu vou fazer 5 batidas puxando o ar e 5 batidas de braços soltando o ar. É importante lembrar que eu tenho que manter uma boa ativação dessa região abdominal, né? E eu só posso descer essa perna de acordo com a minha contração do abdômen. Então, eu tenho que certificar que o meu abdômen vai ser mais forte que o ilho-psoas e eu vou conseguir manter a estabilidade da região lombar. Não adianta nada o aluno descer a perna aqui muito baixa e perder essa contração do abdômen e ainda podendo sair com dor na lombar por conta do cisalhamento anterior que o ilho-psoas causa. Se vocês quiserem assistir alguma aula que fale, em todas as aulas que eu falo de estabilização de centro, eu falo dessa ação sinérgica de ilho-psoas e abdômen.
Então, se vocês quiserem dar uma revisada, tem várias aulas anteriores falando disso. Eu vou manter, então, esse pulso de braços, contando até 5 na inspiração e até 5 na expiração, por 10 vezes, que é o 100. Assim que terminar, eu vou flexionar os joelhos, manter a flexão e retornar sempre um pé de cada vez, justamente para manter esse controle da região do ilho-psoas em relação ao abdômen. Agora, nós vamos fazer um rolamento do quadril, então, é uma ponte com uma articulação de coluna, onde eu vou rolar a pelve para subir e carimbar uma vértebra de cada vez para descer. Eu posso fazer a respiração dinâmica, pensando que eu vou inspirar para realizar um movimento e expirar para realizar outro movimento. Ou, como é uma articulação, eu posso fazer o movimento um pouco mais dissecado. Então, usar 2 respirações para fazer o movimento. Então, inspira, prepara, solta o ar rolando a pelve, tirando uma vértebra de cada vez, inspira, prepara, fica e solta o ar articulando a coluna até o alinhamento neutro. Nós vamos agora para decúbito lateral. Então, sempre que a gente fica em decúbito lateral, eu vou manter a pelve em alinhamento neutro. Para isso, eu tenho que deixar essa cintura aqui embaixo, porque senão a coluna vai ficar em uma inclinação lateral. Ok? Então, agora nós vamos fazer uma mobilização da coluna em rotação. Aí vocês podem me perguntar assim, Krika, mas essa mobilização não é do pré-MET? Ela é do pré-MET, mas é muito difícil vocês conseguirem manter com os alunos de vocês uma aula de MET Pilates o tempo inteiro básico, o tempo inteiro intermediário ou o tempo inteiro avançado. Então, a gente tem que ter, uma das características das aulas de MET Pilates é essa mescla de intensidades que a gente tem no decorrer da aula. Então, nós fizemos o 100, que é um exercício intenso, depois nós fizemos um rolamento do quadril, agora nós vamos para uma rotação de coluna, sem resistência, mais uma mobilização de coluna, para que depois a gente possa dificultar de novo um pouquinho a aula. Então, lembrando dessa mescla de intensidade que a aula tem que ter. Então, inspira para preparar, uma mão em cima da outra, abduz o braço e faz a rotação da coluna cervical e da coluna torácica. Então, inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. Lembrem que movimentos de articulação de coluna, eu tenho a liberdade de dobrar a respiração ou de fazer a posição e manter algumas respirações naquela posição, que isso também pode ser benéfico para o meu aluno, e é uma forma de dar estímulos diferentes para o aluno de uma aula para outra. Agora, nós vamos fazer a abdução do quadril. Então, eu tenho que manter a perna aqui, o quadril, na posição 0, e daqui eu vou para mais ou menos 40 graus, que é a amplitude de abdução que nós temos no quadril. Se eu subir a perna mais que 40 graus, eu vou precisar de inclinar a pelve, e aí eu vou perder essa estabilidade lombopélvica, que é o nosso objetivo aqui durante o movimento. Então, inspira, solta o ar e sobe, abduzindo o quadril, mantendo a ativação de glúteo médio, glúteo máximo, né, para realizar esse movimento. E depois eu posso realizar círculos pequenos para fora, de acordo, né, essa amplitude tem que ser de acordo com o controle da região lombopélvica. Então, se o aluno perde muita estabilidade, ele tem que ir diminuindo o tamanho do círculo. Eu vou fazer esse círculo para fora e depois o círculo para dentro. Uma coisa que é importante notar nesse exercício é que eu deixei a perna de baixo, né, flexionada. Então, com essa perna flexionada, eu aumento a base de suporte, a base de apoio do meu aluno, e fica mais fácil controlar a estabilidade da pelve.
A gente vai ver em um outro nível, né, de aula de Med Pilates, que nós podemos usar as duas pernas estendidas, mas eu vou diminuir essa base de suporte e vou exigir mais da estabilidade do meu aluno. Agora vamos fazer o mesmo movimento para o outro lado. Eu fiquei de costas, porque eu acho que é interessante ver o posicionamento da coluna, o movimento também de costas, né? Então, eu vou me inspirar para preparar, soltar o ar, fazendo a rotação da coluna, mantendo a estabilidade da pelve, olhando lá para frente, depois estende a perna, realize a abdução do quadril, respeitando a sua amplitude de movimento e a sua estabilidade da pelve. Depois eu vou fazer os círculos pequenos para fora. Sempre que o círculo vai para a extensão, a gente solta o ar, porque é nesse lugar da extensão que a gente tem uma tendência maior a perder a estabilidade da pelve. E inverte o sentido. Inspira, prepara, solta o ar fazendo o círculo para frente. Excelente, vamos para decúbito ventral agora, preparar os nossos paravertebrais especificamente. Então, eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar, aduzir as escápulas e fazer a flutuação. Então, é importante lembrar que os multífidos, que são aqueles músculos pequenos que controlam cada segmento da coluna, o posicionamento de cada segmento da coluna, eles precisam de um trabalho específico. Como que eu vou fazer um trabalho de fortalecimento específico para o multífido? Fazendo o que ele faz bem, que é a extensão da coluna. Outra coisa que os multífidos fazem bem, e que a gente já treinou lá no início da aula, é o controle rotacional. Ele faz a rotação contralateral, né? E ele também, quando eu faço a extensão de coluna, ele faz a extensão. E ele, como ele é um músculo que roda, ele também impede que a rotação aconteça. Então, é um músculo muito importante para a estabilização lombo-pélvica. Depois nós vamos para a extensão específica mesmo, né? Então, aqui nós já estamos fazendo uma preparação para o mergulho do cisne. O mergulho do cisne é um exercício que nós vamos fazer completo só lá no avançado, né? Aqui nós vamos fazer uma preparação para chegar a fazer depois o mergulho do cisne no avançado. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou fazer a extensão crânio-vertebral, a extensão da coluna cervical, torácica e lombar. E vou retornar nesse mesmo sentido. Eu volto o abdômen, o peito, a cervical e, por último, a cabeça, né? Notem que é importante estar em abdução e rotação externa de quadril, para que eu consiga manter, né, dar uma maior liberdade de movimento para a região sacroiliaca, né? Se fizer com a perna fechada, vocês podem até testar, vocês vão perceber uma compressão maior na região lombar. Então, quando eu faço essa abdução do quadril, né, e rodo o quadril externamente, eu dou uma maior liberdade de movimento para o sacro. E retornou à posição inicial gradativamente. Agora, nós vamos fazer a extensão de um quadril. A extensão de um quadril, ela prepara também para o mergulho do cisne, ela é importante, né, para que consiga realmente fazer o mergulho do cisne lá na frente. E é importante lembrar que o glúteo máximo é o principal extensor do quadril. Então, ele tem que contrair para que eu consiga fazer a extensão do quadril. E eu vou enfatizar isso com o meu aluno. Então, a cada expiração que ocorrer a extensão do quadril, eu vou enfatizar que ele tem que contrair primeiro o glúteo, né? Nós temos uma disfunção de movimento que pode ocorrer no quadril,
que ao invés de contrair primeiro o glúteo máximo, contrai os isquios surais. E por isso perde muito a estabilidade da pelve, porque o glúteo máximo é a base ali da pelve. Então, aí é muito provável que o aluno faça uma inclinação anterior da pelve e perca essa estabilidade da região lombopélvica. Além disso, né, os isquios surais não estão no quadril e acabam não tendo uma boa artrocinemática durante o movimento. Então, é importante enfatizar a contração de glúteo nesse momento. Aperta bem o glúteo para fazer o movimento, e agora nós vamos para 4 apoios. Então, como foram exercícios que nós exigimos muito da cadeia posterior, dos paravertebrais, nós vamos agora fazer o gato, que é como se fosse um movimento compensatório. Lembra que nós vamos fazer sempre uma mescla de intensidades durante a aula. Então, inspira, solta o ar, arredonda as costas, olha para as coxas, deixa a cabeça bem solta ao arredondar, mobiliza bem a coluna e volta até o alinhamento neutro. Mais uma vez, arredonda as costas, solta a cabeça e retorna à posição inicial. Apoia os pés e agora nós vamos fazer o quadrado. O quadrado nós já fizemos na aula anterior, que é uma preparação para a prancha. Agora, além de fazer a preparação para a prancha, nós vamos tirar o apoio de um pé e depois do outro pé. Já é uma preparação para o leg pull back, que nós vamos ter lá no repertório avançado. Então, nós já estamos começando a preparar o nosso aluno para o que há de vir adiante. Então, inspira, prepara, solta o ar e tira o apoio de um pé, vai alternando, mantendo a estabilidade do tronco, mantendo a estabilidade da cintura escapular enquanto faz esse movimento. Pode sentar nos calcanhares e arredondar as costas e fazer algumas respirações, para também dar uma soltada nessa região dos paravertebrais, que nós exigimos bastante nessa sequência de exercícios anteriores. Agora, sentado, segurando atrás da perna, nós vamos fazer o rolling like a ball, rolando como uma bola. Então, o que eu vou fazer? Segura atrás dos joelhos, rola um pouquinho a pelve no fêmur, até o peso vir para trás dos isquios. Vou encontrar essa posição de equilíbrio, onde a minha coluna vai estar num C, e tirar uma perna e a outra do chão. Aí eu vou inspirar, quando soltar o ar, eu tenho que aumentar a flexão da coluna lombar, e por isso eu desequilibro e rolo para trás. Então, inspira, solta o ar e rola, e volta nessa posição de equilíbrio sem voltar o pé no chão. Para quem não consegue voltar, pode ficar só balançando para trás e para frente. Aqui eu já fiz uma transição direta para o alongamento de uma perna. Então, do rolling like a ball, eu já desci e fiquei na posição do alongamento de uma perna. Então, eu vou fazer aquela série de resistência do abdômen. Então, eu vou alternando a perna, fazendo um movimento recíproco de perna, mantendo a flexão de tronco, e agora eu fui para os oblíquos, girando o tronco, mantendo a estabilidade da pelve. Tesoura, onde é importante para fazer a tesoura que o aluno tenha amplitude de movimento no quadril, senão ele não vai conseguir realizar o movimento. Aí é melhor ficar no alongamento de uma perna e no oblíquo. É difícil fazer a tesoura quando não tem essa amplitude de movimento no quadril. Então, a cada abertura da tesoura, eu vou dar 2 pulsos. Então, inspira e solta o ar, desceu, retornou uma perna de cada vez, que é sempre assim que a gente volta à posição inicial. Círculo de uma perna. Tá aí um outro exercício que precisa de uma amplitude de movimento no quadril,
porque se eu não conseguir deixar a perna 90 graus, coincidindo com a gravidade, não tem como eu fazer esse giro, né? Então, aí seria interessante fazer com o joelho fletido. Nesse exercício, eu vou fazer 3 círculos num sentido, 3 círculos para fora, sempre soltando o ar quando a perna vai para fora, e depois 3 círculos para dentro. E eu tenho que fazer esse movimento sem movimentar a pelve, né? Do outro lado, subiu, inspira, solta o ar, círculo para fora, e depois círculo para dentro. A cada expiração, eu estou do lado mais instável, que é do lado da abdução aqui durante o ciclo. Agora nós vamos fazer o roll-up. Inspira, solta o ar, sobe, chega até a posição de flexão, completa a frente. Inspira, prepara, solta o ar, rola a pelve no fêmur e vem descendo uma vértebra de cada vez até chegar lá atrás. Inspira, solta o ar, vem subindo, enrolando, vai até lá na frente, solta o ar e volta uma vértebra de cada vez até chegar lá atrás. É importante lembrar que o roll-up, enquanto roll-up, ele não estende a coluna aqui, né? Isso seria uma modificação para preparar para um outro exercício que vem lá no avançado, que é o neck pull. O roll-up, ele vem até a flexão à frente e retorna à posição inicial, articulando a coluna. O próximo exercício agora é o side bend. Nós fizemos uma preparação para o side bend na aula anterior, que nós fizemos a prancha lateral e fizemos a inclinação lateral. Hoje nós já vamos para a preparação oficial de side bend. Então, transfere o peso para frente, faz a inclinação lateral e retorna à posição inicial. É bem importante lembrar que quando eu faço essa posição inicial de side bend, eu vou deixar aqui, vou colocar de costas e eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto, que eu retomo aqui o lugar. Então, nessa posição de side bend, eu tenho que ter um apoio da mão aqui, com a base bem aberta, uma ativação da musculatura de serrátil anterior. Quanto mais perto essa perna tiver, o pé tiver, vai ser mais difícil, então pode deixar o pé um pouquinho mais longe, a pelve o mais neutra possível. E depois eu vou transferir o peso à frente, então essa mão, ela deve estar no mesmo alinhamento do joelho da frente. Se ela estiver para trás, quando subir, você vai fazer uma extensão de coluna, que não é a proposta aqui do side bend. Então, inspira, solta o ar, transfere, faz a inclinação lateral, retorna à posição inicial, sobe e retorna à posição inicial, última vez, e retorna à posição inicial. Agora, nós vamos fazer o nadando, preparação 2. Então, eu tenho o nado costas, né, que eu vou fazer a extensão. Então, eu estou preparando para fazer o nadando oficial, porque aqui eu estou mantendo, né, o tronco fora do chão e movimentando os braços. Então, eu vou inspirar, puxando o braço para trás, fazendo a extensão da coluna, e soltar o ar, flexionando o cotovelo e voltando na posição de flutuação. Então, inspira e solta o ar. E agora, a segunda preparação, que eu vou manter a estabilidade de tronco, enquanto faço o movimento de oposição do quadril, né, de extensão do quadril e flexão do ombro.
Então, esses 2 exercícios são importantes para trabalhar, para fazer futuramente o nadando oficial, né? O nadando que nós teremos na próxima aula. Então, algumas respirações para dar uma descansada nos extensores de coluna e vamos sentar. Sentada, então, agora as pernas afastadas, um pouco mais que os ombros, né, braços ao lado do corpo, nós vamos fazer o serrote. Então, o serrote é um exercício que exige bastante controle do que acontece em cada uma das posições. Então, eu vou inspirar fazendo a torção. Quando eu expirar, eu vou articular a coluna em flexão e fazer uma rotação interna do braço de trás. Retorno dessa flexão e volto. Então, fazendo a flexão, inspiro, retorno e volto. Então, eu brinco sempre com os meus alunos que são 4 movimentos. Os alunos vão emendando uma coisa na outra. Eu tenho que contar, ó. 1, 2, retornou 3 e 4. Então, é importante segmentar o que acontece em cada uma dessas posições. E para finalizar a aula, eu vou fazer o alongamento da coluna para frente, né? Então, o alongamento da coluna para frente é como se fosse uma preparação para flexão sentado, igual a gente fez lá no início da aula, só que ela é sentado, tá? Então, eu vou inspiro, solto o ar, faço a flexão e retorno à posição inicial. Enrolo e retorno à posição inicial. E agora vocês vão perceber que eu vou um pouco mais à frente, né? Segurando lá nos pés, e aí já não é mais o spine stretch, é só um relaxamento para o final da aula, né? Um relaxamento, um alongamento da cadeia posterior, soltar um pouquinho o tronco, fazer algumas respirações e retornar à posição inicial. Então, essa foi uma aula de pré-MET, que nós juntamos tudo, né? Os exercícios dos princípios biomecânicos, depois alguns exercícios de pré-MET, de preparação, e alguns exercícios de MET Pilates básico, já preparando para o MET Pilates básico nível 2, para o MET Pilates intermediário e avançado, ok? Na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma aula ainda de MET Pilates básico, um pouco diferente da de outro, porque, como eu falei no início da aula, tem diferentes formas de combinar, ok? Então, uma boa semana a todos e eu aguardo vocês na próxima segunda com mais uma aula prática de MET Pilates.